Sabe toda essa empolgação com inteligência artificial generativa? Pois é, parece que a cada dia surge uma ferramenta nova e mais poderosa. Mas e se tudo isso estivesse sendo construído sobre uma base, digamos, bem frágil? Por trás de todo o hype existe um problema gigantesco, quase invisível, que ameaça todo esse progresso. Um problema que está custando bilhões e do qual quase ninguém fala. 95%. Guarda bem esse número. Ele representa uma falha, e não é uma falha pequena, é uma falha em escala épica. Essa é a impressionante taxa de fracasso de projetos de IA generativa dentro das grandes empresas. Isso mesmo, depois de todo o dinheiro investido. E olha, isso não é só uma estatística jogada ao vento. Um relatório que vem do mesmo pessoal do projeto que a gente vai analisar descreve esse cenário como um funil de fracasso. A imagem é forte, né? Essencialmente, as empresas estão despejando fortunas numa tecnologia que, na prática, simplesmente não está entregando o que prometeu. E isso nos leva à pergunta que não quer calar. Por quê? Por que essa falha massiva está acontecendo? Com tanto dinheiro, tanto talento envolvido, qual é o erro fundamental com a IA dentro das empresas? A resposta, segundo os pesquisadores por trás do projeto Nanda, é bem surpreendente. O problema não está nos modelos de IA em si, sabe? O buraco é muito mais embaixo. A falha está na própria infraestrutura da internet onde eles rodam. Eles chamam isso de uma lacuna estrutural de aprendizagem. É como se houvesse uma rachadura nos alicerces de tudo. E essa rachadura se manifesta de jeitos que talvez muita gente já tenha sentido na pele. Sabe quando a IA da empresa simplesmente não aprende com o que a gente ensina? Ou quando você tem que dar o mesmo contexto toda hora, de novo e de novo? Elas também não se integram direito com as ferramentas que a gente já usa e, no fim, tentam ser uma solução única para todo mundo, o que, vamos combinar, quase nunca funciona. E isso tudo leva a um fenômeno muito curioso, a tal da economia sombra da IA. Basicamente é o seguinte, o pessoal está usando a própria conta do ChatGPT, paga do próprio bolso, para fazer o trabalho do dia a dia. Por quê? Porque as soluções que a empresa oferece simplesmente não dão conta do recado. É a prova final de que existe uma desconexão gigantesca aí. Ok, o problema é grande. Mas e se existisse uma maneira melhor de fazer as coisas? É exatamente aqui que entra o projeto Nanda, uma iniciativa super ambiciosa, lá do MIT Media Lab, que foi criada para resolver essa crise pela raiz. E aqui está o pulo do gato. O Nanda não é só mais um aplicativo de IA, é uma tentativa de reconstruir um pedaço da fundação da internet. A ideia é criar uma nova camada. Algo tão essencial quanto o DNS ou o HTTP foram lá no começo. Só que dessa vez, para um mundo cheio de agentes de IA que precisam se encontrar, confiar uns nos outros e trabalhar juntos. Beleza, mas como é que essa nova arquitetura funciona na prática? Vamos mergulhar um pouco em como ela é estruturada e qual é a filosofia por trás dela. A melhor maneira de entender o Nanda é com a metáfora que eles mesmos usam, a da colcha de retalhos. Em vez de tentar criar um cobertor único, uma super IA que faz tudo, o Nanda quer ser a linha que costura os diferentes retalhos. Ou seja, ele conecta as várias IAs que já existem de diferentes empresas e criadores, permitindo que elas conversem e colaborem de forma segura. E essa arquitetura toda se apoia em 4 pilares. Primeiro, a descoberta, que é tipo um catálogo para uma IA encontrar a outra. Segundo, a identidade, para garantir que um agente é quem ele diz ser. Terceiro, a federação, que é um ponto-chave para garantir que a rede não tem um dono e continue descentralizada. E por último, a interoperabilidade, que é a língua em comum que permite que todos eles se entendam. Para entender a camada de descoberta, a melhor analogia é essa mesmo, é um DNS para agentes. Assim como o DNS traduz o nome de um site que a gente digita para o endereço de um servidor, o índice Nanda traduz o nome de uma IA para um registro verificado de tudo o que ela sabe fazer. É basicamente um catálogo de endereços para a inteligência artificial. E para resolver o enorme problema da confiança, o Nanda criou os Agent Facts. Pense nisso como um passaporte digital para cada IA. Ele usa criptografia para provar quem é o agente, o que ele pode fazer e quem o opera. Isso tudo cria um modelo de segurança chamado de confiança zero, ou seja, ninguém confia em ninguém por padrão. Cada interação exige verificação, o que torna um ambiente muito, mas muito mais seguro. Mas olha, o Nanda não é só sobre tecnologia. No fundo, é sobre uma escolha fundamental, uma escolha filosófica sobre o futuro da IA. Um verdadeiro conflito de visões que a gente pode chamar de a catedral contra o bazar. E essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, o modelo da catedral.
centralizado, controlado de cima para baixo pelas grandes empresas de tecnologia, dentro de seus jardins murados e proprietários. Do outro, o bazar, um ecossistema aberto, descentralizado, colaborativo, onde a inovação surge de baixo para cima. É exatamente essa a visão que o Nanda está tentando construir. A ambição do Nanda é, para dizer o mínimo, revolucionária. Não se trata apenas de construir uma infraestrutura, mas de fomentar o que eles estão chamando de uma verdadeira sociedade de agentes. E o roteiro para chegar lá tem 3 grandes fases. A primeira, que é a fase atual, é construir as fundações de descoberta e confiança. A segunda é criar uma economia, onde agentes possam literalmente pagar uns aos outros por serviços, gerando valor. E a terceira, que já parece coisa de ficção científica, é permitir que eles aprendam em conjunto e formem sistemas sociais complexos. Mas é claro que o desafio é monumental. Sendo um projeto de código aberto, o Nanda precisa competir com os ecossistemas fechados e os recursos quase infinitos das maiores empresas de tecnologia do mundo. E cada uma delas já está construindo as suas próprias catedrais. Então, no fim das contas, a pergunta que fica é essa. O futuro da internet com IA vai ser um grande bazar aberto, onde a inovação pode vir de qualquer lugar? Ou vai ser dominado por uns poucos impérios privados e murados? O sucesso ou fracasso de projetos como o Nanda pode muito bem decidir essa resposta.